Bom dia, nós começamos um novo mês, hoje 1º de julho. E nós juntos nessa caminhada, desde março até agora, semanalmente, acompanhando e crescendo juntos, sendo juntos edificados pelo Senhor. Nós voltamos ao nosso texto lá em Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Já falamos sobre a subtração do ego. Falamos de somar os nossos dons, as nossas vidas para podermos crescer. Hoje, nós vamos pensar na divisão. Dividir para satisfazer. Dividir para satisfazer é um ensino fantástico. Porque aqueles homens partiram o pão, tal qual Jesus naquela planície, vendo a multidão com fome, seu coração se constrangeu a ponto de ter misericórdia deles e perguntar aos discípulos: eles precisam comer. E os discípulos então: mestre, despeça-os. Eles digam: não, dá-lhes voz de comer. O que nós podemos fazer? Então chega uma pessoa, um jovem, se aproxima e diz: olha, eu tenho alguns pães e alguns peixes. E então aquele jovem se propõe a dividir tudo o que tinha com uma grande multidão. Então Jesus, em meio a algo comum e ordinário, satisfez todas as pessoas, dividindo o pão, a ponto de conceder-lhes a todos, ainda sobrar muitos. Dividir tem a ver com dividir as responsabilidades. Todos partiam o pão, todos iam de casa em casa, todos tinham comunhão. Lá em Atos 6, por exemplo, haverá uma divisão de tarefas. Os apóstolos vão levantar os diáconos, esses servirão a mesa e nós ministraremos a palavra. Ambos estaremos servindo a igreja, alguns cuidando das necessidades orgânicas, biológicas, materiais, físicas, financeiras, pessoais, e nós cuidando do alimento espiritual, da palavra, do ensino, da mensagem. Nós dividimos experiências, cada um compartilhava o que tinha, cada um com singeleza e alegria de coração. Dividir para satisfazer a obra do Senhor, dividir para satisfazer as necessidades da igreja, dividir para satisfazer as necessidades das pessoas, dos nossos irmãos, dividir para satisfazer a você mesmo. Às vezes nós acreditamos que temos medo de perder, né? E você tem a importância de dividir. Por isso eu quero fazer algumas aplicações nessa manhã para você. Primeiro, faça a divisão de tarefas em sua casa. Às vezes nós deixamos todos sobrecarregados. Isso acontece na igreja, um ou outro cuida de tudo o que acontece. Eu queria que você assumisse as responsabilidades na igreja, mas também assuma responsabilidades na casa. Dê tarefas para os seus filhos. Talvez eles não tenham idade, nem habilidade, nem tamanho, nem capacidade para realizar todas as tarefas, mas eles podem fazer algumas tarefas, e isso é importante. Segundo, faça a divisão do que temos. Às vezes você diz: eu não tenho muito, mas você pode ter algo que me satisfaz. É interessante que naquela divisão que aconteceu em Atos, todos
foram satisfeitos, e todos que tinham necessidades iam sendo satisfeitos. Deus te deu dons, Deus te deu uma boa casa, Deus te deu uma habilidade culinária, Deus te deu um bom carro, Deus te deu condições financeiras, Deus te deu inteligência, sabedoria para aconselhar. Não sei, Deus te deu. Divida isso para satisfazer as necessidades. Entenda a importância da divisão das tarefas ministeriais, onde a igreja satisfaz-se mutuamente. Às vezes na igreja eu penso que eu não tenho nenhuma coisa a oferecer, mas você tem. Às vezes você pode fazer um cafezinho, às vezes ficar como monitor do Ministério Infantil, às vezes você pode imaginar que não é importante ser uma pessoa alegre, contente, tudo isso, sabe? Às vezes você acha que levantar de madrugada, sozinho em sua casa e orar, nome por nome da nossa lista de pedidos de oração não é importante. Às vezes você pensa que a sua atitude dentro da igreja, seu amor, sua sinceridade, sua fidelidade, tudo isso é importante. Quando eu divido algo, eu abençoo o teu irmão. Já pensou em chamar alguém para dividir uma pizza? Dividir um lanche? Dividir a sala de jantar da sua casa para abençoar? A grande virtude espiritual da divisão é a generosidade. A capacidade que eu tenho de dividir aquilo que é meu com você para satisfazer as suas necessidades. Lá em Atos 3:6, Pedro, encontrando um moribundo, ele respondeu: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. O que você tem para me oferecer hoje? Deus te abençoe.